Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do Martecast. Eu me chamo Vinícius, aluno do Instituto Martec, e hoje temos uma visita muito mais que especial. Um cara que é publicitário de formação, porém um historiador de vocação, Wandercy Pessotti. E aí? Obrigado pelo release e por me receber aqui. Nós que agradecemos. Pessoal, o Wandercy nos apresentou ontem e hoje a palestra Asas da Imaginação, que dá uma pincelada, ou melhor dizendo, nos dá um voo sobre a história de Alberto Santos Dumont, um dos maiores ícones do nosso país. Então, para começar, eu já gostaria de te perguntar de onde partiu a ideia para a palestra de fato, contar todas aquelas curiosidades sobre Santos Dumont, a sua história com o Santos Dumont, de fato. Vamos lá. A minha história com o Santos Dumont, ela começa no século XIX, quando os meus bisavós vieram da Itália para o Brasil para trabalhar para os Dumont. Eu cresci nesse ambiente de preservação cultural, histórica. O meu pai foi uma figura pública na minha cidade, me incentivando e me dando liberdade para que eu explorasse essa minha aptidão. E durante 16 anos, eu estive à frente do Museu Santos Dumont, onde eu fazia parte de curadoria, né, cuidava de todo o acervo do museu e também fazia o receptivo. Na verdade, eu fazia a curadoria, o receptivo e o burocrático. E permaneci lá até o final do ano passado. E a gente tem que se reinventar, né? Depois que eu deixei o meu cargo administrativo lá, eu resolvi que o meu grande métier, a minha grande vocação é contar a história de Santos Dumont, é preservar esse legado. E aí nasceu a ideia da palestra Asas da Imaginação, que nasceu também como uma brincadeira dentro de um café na Biblioteca Sinha Junqueira. E hoje a gente está, né, eu estou aí passando por algumas escolas, por algumas instituições, levando esse conhecimento. Olha que legal, algo que pode surgir às vezes de uma maneira não tão esperada, mas que nos rendeu um conhecimento, cara, absurdo, é uma outra experiência, uma outra visão sobre Santos Dumont que a gente passa a ter depois da palestra. Inclusive, é sobre isso que eu gostaria de abordar na nossa próxima pergunta, porque a gente entende por Santos Dumont como o pai da aviação, o 14 bis, só que ele também teve outras diversas invenções e influências para a criação de outras. Você pode citar alguns exemplos para a gente? Claro que eu posso, né? Como você falou, o Santos Dumont a gente tem essa visão muito limitada do que ele criou, né? As pessoas acham que ele acordou um dia e falou: "Não, vou inventar o 14 bis". Mas para que ele pudesse chegar até um objeto mais pesado que o ar, ele fez diversos estudos. Ele começa primeiro com os seus balões de voo livre, depois ele passa para os seus dirigíveis, o que era uma loucura na época, porque ele colocava motores à explosão em cima de um invólucro com um gás altamente inflamável, até que ele chega no objeto mais pesado que o ar, que era o 14. Ele insiste, ele tem várias tentativas falhas para que ele pudesse, de fato, voar com um objeto mais pesado que o ar, mas ele insiste no número 14. Ele era um pouquinho tinhoso com alguns números, com algumas Algo de crendices, superstição algumas mesmo. superstições, e ele consegue o feito no dia 23 de outubro e se torna o pai da aviação. Mas depois disso, ele fez, e dentre toda essa caminhada, ele fez diversas colaborações com a humanidade, né? Por exemplo, o próprio relógio de pulso, que hoje é um item indispensável para as pessoas, é um invento do Santos Dumont. O sistema de quente e frio dos chuveiros elétricos que a gente usa hoje também é uma invenção do Santos Dumont, né? Fora isso, ele também era um arquiteto. Ele desenhou uma casa num prédio tão íngreme que era impossível de alguém construir alguma coisa ali. Mas o cara foi lá e criou, inventou o conceito de loft, que são os espaços bem aproveitados, né, os pequenos espaços bem aproveitados. E dentro dessa casa ele projetou uma escada que é muito curiosa. Quem estuda arquitetura vai conhecer, que é a escada Santos Dumont. Uma escada extremamente íngreme e que obriga você a entrar e a sair
com o pé direito, né? Mostrando aí essa característica É. supersticiosa do Santos Dumont. Exato, super legal abordar isso, porque de fato são curiosidades que acabam também nos trazendo um pouco mais sobre o pessoal do Santos Dumont, e não apenas somente como o pai da aviação, como um inventor, ou talvez como um visionário, podemos dizer assim, para ter a mente aberta para diversas criações, colaborações, algo assim que hoje é totalmente assim irreal da gente se ver com tanta frequência. E uma curiosidade também que eu queria trazer, muito interessante, que está na palestra, então se você tiver a oportunidade de ver essa palestra, assista, com certeza, vale muito a pena, é a relação do Santos Dumont com as Cataratas do Iguaçu, né, em Foz do Iguaçu. Isso É, daí é algo que eu particularmente não sabia, fui descobrir ontem com a sua palestra, que então bom. é algo muito legal. Então, para quem ainda não conhece, né, explica um pouco mais sobre essa história pra gente. É uma curiosidade muito bacana, né? O Santos Dumont, para além de um inventor, ele foi um humanista. E haja visto que todas as invenções que ele criou, os patrimônios dele foram de livre patente. Acontece que ele passou pelos Estados Unidos e na volta ele passou pelo Chile e pela Argentina. E nessa caminhada que ele estava fazendo, nesse trajeto entre Foz do Iguaçu, né, entre Brasil e Argentina, ele passa por uma península, por um parque cheio de cataratas que pertencia a uma pessoa, um milionário dali da região. E ele fica inconformado que as pessoas não podiam visitar aquilo. Ele organiza um comitê técnico, ele vai falar com o presidente do Brasil, com o governador do estado, e ele cria um motim até que o dono, o Frederick Engel, cede e diz que não, realmente a gente tem que transformar isso num patrimônio cultural, e hoje as Cataratas do Iguaçu é conhecida como uma das 7 maravilhas naturais do mundo moderno. Exato, e também um dos pontos turísticos assim também mais emocionantes de ter o contato, né? Com a natureza. Exato, é uma experiência também fora do comum. Outro ponto interessantíssimo da gente abordar é que o Santos Dumont, com o passar do tempo também, ele dizia que ele tinha um problema nos nervos, né? Que era algo que afetava muito ele. O que a gente não sabia na época, claro, por não ter essa denominação, mas que hoje se trata da depressão. Então, até um pouco chocante, né, e surpreendente a gente ver que um gênio, um cara esplêndido em todas as suas criações, poderia tipo, sofrer com isso, tendo todas as condições que teve, desde sua família. Então, é algo que me trouxe bastante choque ao ver a palestra e também saber que a morte é causada por suicídio. Então, você vê que é um lado do Santos Dumont que a gente não enxerga com tanta frequência e talvez nenhuma, né? É algo que me trouxe bastante reflexão, inclusive. Então, falar sobre um pouco, de fato, sobre as dores nos nervos que ele tinha. Os problemas dos nervos que ele dizia que ele sentia era uma depressão. Naquela época não existia o termo depressão, né? Porque se a gente procurar no dicionário, depressão é um buraco muito fundo. E ele tratava esse problema de acordo com o que era previsto no Código de Saúde da época, né? Então ele fazia algumas internações em algumas clínicas de repouso na Suíça, na Espanha, na França. Ele passa pelo Brasil na região de Araxá, onde tem as águas termais, que eram águas muito populares, que diziam ter propriedades medicinais, né? Mas o fato é que ele sofria de uma grande depressão. Eu constato isso porque a gente sabe que a depressão tem uma carga genética. Enquanto curador do Museu Santos Dumont, dentro do nosso acervo, a gente tinha algumas fotografias da mãe, da irmã do Santos Dumont, e a gente olhava para elas, o olhar dos três eram muito iguais, todos muito tristes. E aí eu sempre me questionava, um cara que era bem nascido, dono de uma inteligência sobrenatural, o que fazia ele ficar tão triste desse jeito, né? Qual era o fator que deixava ele tão triste?
Eu acho que principalmente foi ver o avião se transformar na principal arma de guerra da Primeira Guerra Mundial. Exato, é algo que deve também ter sido um baque para ele, porque de fato ele, entre partes, carrega uma culpa, um peso de responsabilidade que na verdade ele não tem, né? E é algo que deve ter abalado muito o psicológico dele, eu não imagino isso, mas olhando com os olhos de fora, a gente pensa, cara, um inventor, um bem de vida, um Uma pessoa, arquiteto, exato, tendo todas as condições possíveis, indo estudar na Europa, né, que era o coração do mundo. Então a gente olha e fala, nossa, chega a ser impressionante, né? é debilitante até ver isso, né? Porque a gente vê uma pessoa que fez tanto pelo mundo, ele trouxe tanta tecnologia. A gente falava, antes da gente começar aqui a gravar o nosso podcast, a gente estava falando sobre grandes inventores da atualidade, né? A gente vê aí o Steve Jobs, o Tim Cook, o Elon Musk e por aí vai. Esses caras, eles não chegam nem perto do que foi o Santos Dumont, porque eles pegaram o caminho já andando. A tecnologia, ela já estava avançando a passos largos para que criassem aí um smartphone, é, um foguete que dá ré. Mas o Santos Dumont não. Ele não tinha essa tecnologia. Ele cria essa tecnologia. E isso se dá mediante a dois fatores: tempo e silêncio, que são duas coisas que nós não temos mais hoje, né? A gente não tem mais tempo, a gente não tem mais silêncio. E o Santos Dumont foi esse grande inventor que contribuiu não só com a tecnologia, mas também com o mundo de uma forma geral. Exatamente, algo impressionante. Bem, esse foi o nosso Martecast e antes de finalizarmos, eu só gostaria que ficasse aqui a citação, justamente uma das partes finais da palestra, que é quando o Santos Dumont ele recebe uma carta, né, do um amigo de infância dele, se eu não me engano, falando de como ele conseguiu provar, né, através daquela brincadeira do passarinho voa, sabe, de o homem conseguia voar, né? Antes da gente encerrar a nossa palestra, eu conto uma das brincadeiras que o Santos Dumont fazia na época em que ele morava na Fazenda Dumont. E ele saía muito pé da vida porque ele perdia essa brincadeira. Mas para vocês saberem a brincadeira, vocês vão ter que contratar a minha palestra para vocês saberem como é que funciona tudo isso. Exatamente, compensa Tá? bastante. E dentro dessa brincadeira ele perdia e ele saía muito bravo. Só que quando ele consegue voar, provar para o mundo que existia navegação aérea, ele recebe uma carta de um amigo dele dizendo que ele estava provando não para o mundo, mas para os amigos da fazenda que de fato o homem voava. É uma história que assim você vê que é bonito de ver, né? Então, mais uma vez, Vandercy Pessotti, muito obrigado pela sua participação aqui no Martecast. Eu que agradeço e lembrem-se, as coisas são mais belas quando vistas de cima. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e até a próxima.